Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alexandre Tedesco, sou professora do Departamento de História da UERJ, do Programa de Pós-Graduação da UERJ também. E hoje a gente vai ter mais uma entrevista da nossa série Contrafogos, uma série que surgiu, né, com o intuito de convidar professores de diferentes disciplinas, diferentes abordagens, para conversar sobre como as suas pesquisas e os seus temas de atuação se relacionam ou são interessantes para pensar a universidade contemporânea hoje. Eu vou, desde já, agradecer a convidada, que é minha colega e minha amiga, a professora Alessandra Seixlag, vou apresentá-la e, em seguida, já faço a primeira pergunta para que a gente possa começar essa conversa. Tá? Peço desculpas um pouco pela minha voz, mas vai dar tudo certo. A professora Alessandra Seixlag possui graduação, mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. No doutorado, ela desenvolveu uma pesquisa que tematizava a relação entre os Mapuches e os Estados nacionais, e atualmente desenvolve pesquisas voltadas para o diálogo entre o antropoceno, a história e as ontologias e epistemologias indígenas. Atualmente, a Alessandra é professora adjunta de História da América na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e professora do quadro permanente do programa de pós-graduação da mesma instituição. Ela também é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História, o LPPE, que cedia, inclusive, essa iniciativa da Contrafogos, e do Centro de Estudos Mesoamericanos, Amazônicos e Andinos, o CEMA-USP. Além disso, coordena o projeto para a docência Descolonizando o Conhecimento, o projeto de extensão Caminhos de Yala, Intelectuais Indígenas do Continente Americano, e o projeto de pesquisa Intelectuais Indígenas e Vocabulário Político Ontológico, repensando as fronteiras da história intelectual e do conhecimento histórico no Antropoceno. Bom, Alessandro, que eu vou tomar a liberdade de chamar de Alê, né? Depois, assim, né, vendo a sua trajetória de pesquisa e considerando esse percurso, né, que começa na história da América e hoje se aproxima dos debates mais antropológicos e etc., eu queria que você começasse falando um pouquinho, né, pensando nessa sua trajetória de pesquisa, como que você analisa o impacto das experiências culturais, enfim, ou intelectuais anteriores à universidade, ou seja, acontecimentos sensíveis ou referências bibliográficas, enfim. Como que essas dimensões atuaram nas escolhas dos seus temas de pesquisa, né? Então, contar um pouquinho dessa sua trajetória temática, que começa na América Andina e chega até o debate mais contemporâneo sobre o antropoceno. Oi, Alê. Oi, João. Queria muito agradecer o convite para estar aqui nessa série. Eu acho que eu acompanhei também o nascimento dela, né? Porque a gente entrou juntas na UERJ, então acho que a gente tem feito também muitas coisas juntas e a gente tem crescido muito juntas enquanto intelectuais, mas também enquanto amigas. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui. E, enfim, assim, antes de responder a pergunta, eu não sei se eu posso falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória de pesquisa, porque eu acho que a minha trajetória, ela não é muito linear. Não sei se as coisas, não acredito que as coisas sejam lineares na vida, nem na história, mas eu fiquei pensando um pouco ao ver o roteiro da entrevista o quanto a minha trajetória mudou, né? E talvez também isso tenha a ver com a resposta que eu vou dar à pergunta. Quando eu fiz graduação na PUC, a minha temática de pesquisa não era História da América, né? Especificamente o que a gente define hoje nas universidades como História da América. Eu estudei Império do Brasil, na verdade, na graduação eu estudei o conceito de brasileiro no projeto de Constituição de 1823. Era um projeto que era coordenado pelo professor Ilmar Roloff de Matos, que eu acho que foi uma das pessoas mais importantes que cruzaram o meu caminho nessa trajetória acadêmica. Todo mundo que conhece o Ilmar sabe o quanto ele marca a nossa formação acadêmica, mas também pessoal. E aí eu comecei, eu sempre tive interesse na temática indígena, mas eu tive essa oportunidade de bolsa PIBIC e eu comecei a estudar a representação do indígena no projeto de Constituição. E aí fui buscando, né, aliar essa temática do Império do Brasil aos meus interesses de pesquisa, e eu cheguei num texto do José Bonifácio que se chamava Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos no Império do Brasil. E aí eu desenvolvi a minha monografia em torno dessa questão, desse conceito de Império do Brasil, do que é ser brasileiro e de como os indígenas
foram integrados ou não a esse projeto de construção nacional. E aí, no mestrado, no meu mestrado, que tem a ver com o meu doutorado também, ele foi muito definido, acho que o tema pelo acaso, assim, porque quando eu me formei, o professor Ilmar disse que não faria mais orientações, e aí eu disse, então eu vou migrar para a área de História da América, porque é uma área que eu sempre estimei muito, e aí eu acho que foi uma deixa. E no final da graduação, assim, eu li um texto que me marcou muito. Eu não dou mais aula sobre o século XIX, mas o texto é um texto da professora Cecília Mendes, que se chama Incas sí, Índios no, Apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú. E é um texto incrível, assim, no qual ela vai trabalhar a representação indígena nos periódicos peruanos no século XIX e vai mostrar como essa intelectualidade crioula buscava se associar muito mais à ideia dos incas do que dos indígenas vivos que estavam ali, né, rondando a sociedade peruana no século XIX. E aí, não sei, fiquei marcada por esse texto e aí eu cursei uma disciplina também, fui atrás de professores peruanos que pudessem me ajudar a fazer minha pesquisa. E aí eu encontrei um professor chamado Marcos Cueto, que é da Fiocruz, e eu fui assistir uma aula com ele, né, na Fiocruz, que não tinha nada a ver com o que eu queria estudar especificamente, fui atrás dele mais pelos contatos que ele tinha no Peru. E aí eu cheguei a uma aula, ele citou assim a questão da conquista do deserto. Eu nunca tinha escutado falar nisso. Achei interessante a experiência que ele contou da conquista do deserto no século XIX na Argentina, ocupação dos territórios indígenas soberanos. E aí ele me indicou, ele e o meu futuro orientador, né, que é o professor foi o professor Marco Antônio Pamplona, também da PUC, ele me indicou o professor Gabriel Passetti, que hoje está em RI, na UF, e eu entrei em contato também com a Ana Carolina Pompeu, e aí nós formamos meio que um trio de pesquisa sobre esse tema, que era um tema muito raro de ser, muito escasso aqui nas universidades no Brasil. E aí eu desenvolvi uma dissertação que se chamava, né, se chama O Juízo Final dos Índios, Guerra e Política na Conquista do Deserto Austral Argentino, sob a orientação do professor Marco Antônio Pamplona, lá da PUC. E aí eu tentei pensar como, a partir da história intelectual, sobretudo a abordagem hollywoodiana e a abordagem da história dos conceitos, como que eu poderia analisar os relatos dos militares e os debates constitucionais que rondaram a organização das expedições militares contra os cacicados indígenas na Argentina no século XIX. E aí, assim, eu sempre flertei com a história intelectual. Quem se formou na PUC sabe que a PUC, não a PUC de hoje, mas a PUC de antigamente, né? Ela tinha uma área de teoria muito marcada e muito forte voltada para a história intelectual. Foi o momento também do lançamento do livro Futuro Passado, do Kozelik, então teve um boom sobre a história dos conceitos, e na PUC havia essa tentativa, que era acho que muito capitaneada pelo professor Marcelo Jasmin, de tentar integrar essas linhas, né, da história intelectual, essas abordagens, a abordagem collingwoodiana e a abordagem da história dos conceitos. E aí o professor Marcelo Jasmin, quando eu estava também na graduação, tinha lançado um livro junto com o João Feres, que é a história dos conceitos, debates, perspectivas, alguma coisa assim, que tentava então unir essas tradições da história intelectual. E aí, enfim, né, eu tô contando tudo isso porque eu acho que, como eu falei, minha trajetória não foi muito linear, mas eu sempre fui agregando as coisas que eu já havia estudado. E aí eu agreguei a história intelectual no mestrado com a questão indígena, que era algo que eu sempre queria estudar. E aí no doutorado, eu expandi o tema do mestrado e tentei fazer uma história, não uma história comparada, mas uma história interconectada entre as experiências de expansão territorial do Estado argentino e do Estado chileno, ou seja, entre a conquista do deserto e a pacificação da Araucania. E aí eu também busquei pensar a resistência indígena, a resistência mapuche a esse processo que para os grupos indígenas é denominado de conquista do Almapo ou do seu território ancestral, né? E aí, enfim, eu tentei fazer no doutorado uma
abordagem espacial mais ampla, trouxe um novo escopo de fontes também. E incorporei as minhas fontes, que antes eram fontes, então, militares e do Congresso, parlamentares, as cartas indígenas, as cartas que eram escritas, organizadas pelas secretarias Mapuche, que eram fábricas epistolares Mapuche. E aí eu busquei tratar os indígenas que assinavam essas cartas como intelectuais. Enfim, e chegando na UERJ, eu acho que eu encontrei assim meu tema atual de pesquisa, que não abandona tudo aquilo que eu estudei, mas eu não estou mais pesquisando século XIX, e hoje eu estou estudando a intelectualidade indígena, buscando problematizar esse conceito de intelectualidade indígena e também trabalhar, como você falou, Lê, essa ótica de uma história intelectual que leva em consideração o que eu vou chamar de um vocabulário político ontológico, e depois acho que a gente vai falar mais sobre isso, tendo como pano de fundo o antropoceno. E aí, enfim, né, eu acho que dito tudo isso, quando você pergunta sobre os acontecimentos sensíveis, referências culturais, não sei, algumas coisas me vêm à mente, assim, não sei, posso estar fazendo também um pouco daquela questão da ilusão biográfica, né? Eu acho que a gente sempre, ao tentar se ler, a gente vai construindo coisas que talvez não tenham sido exatamente assim, mas eu lembrei, assim, que quando eu tinha, sei lá, 4 anos, era 4 anos, né? Meu pai trabalhava na colônia Juliana Moreira. Meu pai é médico e ele trabalhava lá. E meu pai me levou, acho que sem eu pedir, obviamente, eu tinha 4 anos. Meu pai me levou para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, porque uma parte da Eco 92 estava acontecendo na colônia Juliano Moreira, que fica em Jacarepaguá, né? E eu tenho várias fotos com 4 anos visitando algumas aldeias indígenas que estavam sediadas ali na colônia Juliano Moreira, assim. Não sei, eu acho que talvez isso tenha me marcado de alguma forma. Aos 9 anos também, eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi o assassinato do indígena Galdino Pataxó. Eu tinha 9 anos, assim, e eu lembrei que isso me marcou muito porque ano passado ou ano retrasado, um bolsista meu, que também é super engajado no movimento indígena, ele me perguntou se eu lembrava desse caso, e isso veio meio que à tona dentro de mim, porque foi uma coisa realmente muito marcante em termos de violência e desse racismo, intolerância e preconceito que existe no nosso país. E é isso, eu comecei a me lembrar disso, né? E até achei uma carta do Paulo Freire, que não sei se vocês sabem, assim, mas o Paulo Freire escreve dias antes de morrer uma carta, nem está finalizada essa carta, que se chama Do Assassinato de Galdino Jesus dos Santos, e é uma carta, assim, onde o Paulo Freire, uma pessoa tão esperançosa em relação à educação do país. Ele escreve assim ele abre a carta dizendo, né? Até trouxe o trecho aqui, porque ele fala que coisa estranha é brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar aqui, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços, desgentificando-se no ambiente em que decresceram em lugar de crescer. É uma carta do Paulo Freire, assim, muito descrente e diante dessa situação. Então, acho que isso também me marcou muito. E o que eu me recordo, assim, da minha experiência de ensino médio, talvez já marcada por tudo isso, eu lia muito aquela revista, assim, Aventuras na História, aquelas revistas que vendiam em banca, e sempre que tinha uma capa de Incas, Maias e Astecas, assim, eu comprava, porque eu realmente entrei na universidade querendo estudar isso, assim, né? Essa questão indígena, assim. Sempre gostei muito de dar aula, fazia resumo, ajudava meus colegas e tal na escola, estudava com as pessoas que estavam fazendo supletivo, pessoas que estavam em torno, assim, de mim e da minha família, e faziam supletivo, e eu estudava com essas pessoas, mas em relação à questão indígena, eu me recordo muito desses dois casos, assim, né, da Eco 92, essa questão mais cultural, e do assassinato do Galdino Pataxó.
Não sei se eu respondi, ele deu uma volta assim, Com mas certeza, desculpa, com certeza você respondeu ali, não tenho dúvida que, desculpa, esses acontecimentos sensíveis, eles fazem parte das escolhas de valor que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para você, enfim, eu penso se você pode falar um pouquinho mais sobre esse conceito que você enunciou na sua fala anterior, né? Que é o Novas Ontologias Políticas. Pensando um pouco, né, assim, não precisa, enfim, não precisa ser uma explicação escolar, mas só para a gente entender a que se refere esse conceito, e pensando um pouco em de que forma é, esse conceito se relaciona, né, ou de forma você interpreta a combinação possível entre esses conceitos e os cânones da disciplina histórica, né, porque muitas vezes não é simples, né, sugerir nada que seja novo, muito menos uma nova ontologia, né, então, assim, se na sua opinião, o uso desse conceito ou dessas abordagens novas que você tá propondo, se eles implicam numa reflexão sobre aberturas disciplinares, assim, seja interdisciplinar ou seja uma abertura no próprio plano da disciplina. tá. Então, na verdade, esse conceito de ontologia política, ele é bastante desenvolvido por alguns intelectuais, assim, mas talvez a principal referência que eu esteja utilizando no momento é o Mário Blaser, né, que é um antropólogo, acho que é arqueólogo também, e ele define essa questão, né, da ontologia política como um esquema analítico que tem por objetivo preservar a heterogeneidade dos modos de existência que compõem o que ele vai chamar de um horizonte da política. Então, a grande preocupação dele, quando ele está propondo esse conceito, né, é pensar as consequências políticas das práticas daquilo que ele vai definir como incomunar. Ou seja, quando ele está pensando o horizonte da política, ele não está pensando a política como algo que deve encontrar um caminho único, mas sim como algo que deve sempre cultivar a divergência que é inerente ao encontro de mundos que são antagônicos e diferentes, né? Então, esse conceito de ontologia política, ele vem criticando, sobretudo, a perspectiva de uma política, do que o Mário Blaser vai chamar de uma política usual, que é a política que é constituída por práticas modernas de conhecimento, como a ciência, na maneira, no sentido moderno da ciência, a acumulação, o capitalismo e o Estado, né, o controle do Estado. Então, acho que existem aí, para a gente entender a ontologia política, acho que existem duas premissas centrais. Primeiro, a premissa de que a realidade, o que a gente chama de realidade, na verdade, é resultado de interações entre práticas diversas que gera diferentes formas de fazer mundo, ou seja, né, diferentes versões ou versões particulares de facticidade, do que ele vai chamar de facticidade, que pelo fato da realidade não ser única, essas práticas de fazer mundo, elas vão estabelecer entre si diálogos cosmopolíticos, ou seja, diálogos que estão sempre suscetíveis a desentendimentos e a divergências, ou seja, aquele incomunar que eu disse, né? E não a ideia de chegar a um consenso, e a perspectiva de uma realidade única. Então, eu acho que essa é a primeira premissa. E a segunda premissa é a ideia de que isso que nós, né, nós modernos, tomamos como universal, que seria essa divisão entre natureza e cultura, ou entre ambiente e sociedade, não é algo universal. Mas sim que, se você for pensar em outras práticas de fazer mundo, em outras performances de mundo, você vai ver como essas outras performances podem também trazer a a agência política, a atuação política de seres humanos, mas também não humanos. Então, acho que a ontologia política ela vem questionar essas duas questões, né? Essas duas perspectivas, a ideia da universalidade da natureza e cultura e essa ideia de que a realidade é algo único e universal também e vai prezar pelo incomunar.
E aí, assim, quando eu venho estudando isso dentro do campo da história, eu acho que isso se relaciona muito ali com a minha resposta também à pergunta um, né? Porque eu venho de uma abordagem da história intelectual que está trabalhando com esses cânones da história intelectual. Então, a minha perspectiva não é descartar em momento algum, os cânones da disciplina, assim, né? Não é pisar, cuspir nesses cânones, como muitas vezes eu acho que isso tem sido feito. Mas é pensar que, por exemplo, se a gente pega, vou falar da história de uma maneira geral, se a gente pega o Mark Bloch, e aquela frase clássica do Mark Bloch, né? Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. E aí pensar que talvez isso precise ser ampliado hoje em dia. Se eu estou pensando, se a gente, né, quem trabalha com essa perspectiva da ontologia, política, vem pensando por exemplo, na agência não humana. Então, é problematizar que o antropocentrismo, a ideia de progresso, a ideia de um racionalismo cartesiano, essa separação supostamente universal entre natureza e cultura, passado, presente, mito, história, que isso, de certa forma, pode atuar no sentido de despotencializar outras tradições intelectuais, outras formas de agência e outras formas de conceber o tempo. O que faz muito sentido, assim, para eu acho que para quem está estudando a intelectualidade indígena, né? Então, eu venho dialogando com intelectuais do giro ontológico, ou da abertura ontológica, como vocês preferirem chamar, historiadores que já vêm fazendo isso, já faziam antes também, mas mais contemporâneos, como a Eva Domanska, o próprio Guilherme Bianchi, Federico Navarrete Linares. E aí, a minha proposta, unindo acho que as minhas leituras de história intelectual e essas novas leituras que eu venho fazendo é tentar fazer uma crítica de que, para algumas tradições intelectuais que vão ser estudadas, essa análise de um vocabulário político pautada unicamente na relação discurso-texto ou contexto e representação não dá conta de compreender essas tradições intelectuais, eu acho que não dá conta também do fazer histórico no antropoceno, né? Então, e aí por que que entra o antropoceno nisso? Porque o antropoceno, segundo a Marisol de la Cadena, é o contexto em que esses chamados, né, por ela de coletivos desobedientes, seres desobedientes, que são aqueles que historicamente foram pressionados a se adaptar, a adaptar suas características ontológicas à modernidade. Então, o antropoceno seria o momento em que esses seres desobedientes, eles ganham mais força e começam a aparecer, sobretudo porque a gente está lidando, então, com debates, que são debates que vão tematizar a crise ambiental, a própria agência não humana, né, de seres que nós não consideramos humanos, mas que, nesse contexto de crise, eles acabam, evidentemente, adquirindo uma agência aos olhos de todos. Então, o antropoceno talvez seja o momento em que essas tensões começam a proliferar mais, né? Então, a minha perspectiva é de que se a gente trabalha com a concepção, assim como eu acho que a história intelectual, as abordagens da história intelectual que me formaram assim trabalham, né? Se a gente trabalha com essa concepção de um contexto histórico que é vinculado a uma realidade única e compartilhada, que seria essa realidade muito pautada pela lente política moderna, eu acho que a gente não consegue visualizar elementos que estão muito presentes, por exemplo, nos discursos indígenas, que são, e no pensamento político indígena, que são esses equívocos, né? Ou seja, esses mal entendidos ontológicos que mostram como mundos históricos distintos estão sempre coexistindo, embora sempre conflitando. Então, eu acho que o antropoceno realmente revela essas brechas e esses limites das práticas de fazer mundo da modernidade e mostram como esses coletivos estão pressionando de certa forma, adquirindo agência. Então, eu venho pensando nessa perspectiva. E aí, para responder, né, é necessário pensar em uma abertura interdisciplinar?
Para mim, assim, da maneira como eu vejo a história hoje enfim, e a partir das leituras que eu tenho feito, eu acho que é meio impensável pensar esse vocabulário político dos coletivos indígenas, dos intelectuais indígenas, sem pensar o diálogo da história com outros campos do saber, sabe? E também sem pensar o diálogo da história com a produção intelectual indígena, porque eu acho que é isso que justamente vai trazer a potência de imaginar, não sei, outras formas de interpretação da história, outras funções da história, e talvez tentar compreender que existem outros mundos que já são performados por esses coletivos indígenas, pelas ontologias relacionais, ou seja, como a gente quiser chamar, mas mundos que excedem o âmbito da modernidade, embora dialoguem com a modernidade. E aí, assim, eu acho que eu tenho evidências empíricas disso quando eu faço as entrevistas com os intelectuais indígenas, e eu vejo, assim, as respostas que eles me dão às perguntas, né? E às vezes a gente fala, uma pergunta que a gente sempre faz, mas dizem que isso que você está pautando é muito utópico e muito idílico, que isso não existe. E eles falam, mas eu vivo isso cotidianamente na minha aldeia, eu vivo isso cotidianamente no meu entorno, como isso não pode não existir. Talvez não exista para vocês, mas para mim existe. Então, eu vou trazendo, eu acho que vou tendo provas empíricas de que muitos elementos que eles trazem, às vezes com a mesma palavra que nós, por exemplo, território, corpo, sei lá, ancestralidade, que tem significados muito distintos para aqueles grupos em relação ao significado que nós atribuímos na modernidade. Então, tudo que eu estou pautando, assim, eu acho que tem também, assim, evidências empíricas que talvez sejam meio desconsideradas por parte da historiografia, não sei, ou sejam muito novas para a historiografia e sejam muito ligadas mais a um trabalho de campo até do que a ida aos arquivos, mas, não sei, que tem me permitido pensar essas aberturas, mas sem desconsiderar tudo aquilo que eu aprendi na história intelectual, porque só, eu falo pra caramba, né? Mas é porque eu fico pensando assim, só trazendo um exemplo. É, eu vejo interpretações, assim, no próprio campo da história indígena, né? Pessoas fazendo dissertações, teses, tenho participado de muitas bancas, e as pessoas, por exemplo, vão estudar a política do SPI para os indígenas. Aí as pessoas falam, é um absurdo, a política do SPI na era Vargas era tutelar. Aí eu falo assim, gente, mas assim, não justificando que era bom ela ser tutelar, mas assim, se você faz um mínimo trabalho de história intelectual, você sabe que as políticas indigenistas naquela época eram tutelares, assim, né? Eram paternalistas. Então, acho que falta também um pouco desses cânones mesmo para fazer interpretações muito básicas na história. Por isso que eu não abandono eles de forma alguma. Acho que você tem que dominar esses cânones para poder tensionar algumas perspectivas que eles trazem e que podem hoje em dia ser aprimoradas, não sei, alguma coisa assim. Ale, você tocou assim, vários pontos que eu acho que são muito interessantes. Parece que cada vez que eu vou começar a pergunta, eu tô pior. Enfim, você tocou em muitos pontos interessantes, assim, que eu quero desenvolver na última pergunta, mas para mim, assim, o mais interessante epistemicamente, assim, é essa conexão, né, quase lógica, no sentido de dependente, logicamente dependente, entre o que determinadas apostas teóricas envolvem, também modelos institucionais que as sustentem e as comportem, né? Então, como essas esferas não estão totalmente separadas, acho isso muito interessante. Mas agora, antes de fazer a minha última pergunta, eu gostaria de apresentar o bolsista do laboratório, João Paulo Kleinlein, que estuda também o tema da universidade e é coautor desse projeto aqui da Contrafogos, especialmente dessa temporada, e ele vai trazer também uma pergunta. Então, João, sua palavra. Ali, muito bem-vinda mais uma vez. De novo, é um prazer ter você com a gente, falando sobre universidade, enfim, esse ambiente que a gente convive, se encontra todo dia, quer dizer, quase todo dia, mas com frequência.
E eu, enfim, eu vou acabar quebrando um pouquinho essa linha de perguntas, mas eu acho importante tocar num tema que a temática indígena ela vem sendo trabalhada, enfim, vem sendo trazida cada vez mais com mais força para a universidade, muito mais valorizada, né? Inclusive internamente na própria disciplina de história. E que levanta algumas questões, como quem pode falar, lugar de fala, enfim, esse tipo de coisa. E queria saber na sua análise quais são os principais desafios de trabalhar com a temática indígena na universidade. Por que eu digo isso? E ouvindo suas respostas anteriores. Porque a pergunta que vem na minha mente é o seguinte: como conciliar o produzir historiograficamente, produzir historiografia com agência e protagonismo indígena com o método utilizado? Tá. Falei para ler que eu ia dizer assim tudo que eu penso, porque eu tô numa fase da minha vida que eu não acho importante a gente responder coisas com sinceridade, assim, porque essa pergunta não é uma pergunta fácil, né, de ser respondida e a gente toca em temas muito sensíveis também, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de coragem, às vezes, de falar as coisas da maneira como a gente realmente vê e pensa, até para instigar o debate, né? Então, assim, acho que existem muitos desafios de trabalhar a temática indígena na universidade. Acho que trabalhar a temática indígena já é por si só um desafio, você o tempo todo se vê escorregando em cascas de banana, assim, eu mesma, às vezes vejo, estou escrevendo alguma coisa e vejo que eu estou tendo uma visão muito romantizada e tento me trazer mais, me puxar mais para a realidade, assim. Mas eu acho que existem dois tópicos que hoje em dia são verdadeiras amarras, assim, em relação a trabalhar essa temática indígena dentro da universidade. Primeiro, acho que é um ponto que eu venho tentando também problematizar, acho que eu vou falar sobre ele um pouco mais à frente, né, numa pergunta que tem a ver com a universidade em si, mas acho que o primeiro ponto é a baixa representatividade de estudantes e docentes indígenas e a invisibilização que eles possuem dentro da própria universidade e frente a outros coletivos, assim. A gente tem, por exemplo, na UERJ hoje em dia, pegando a experiência da UERJ, acho que a PR4 postou em abril, né, em comemoração ao mês dos povos indígenas e tal, ela postou, sei lá, esse ano entraram 30 e alguma coisa alunos indígenas em todos os campi da UERJ, né? Então, a gente vê, assim, é um número, enfim, trinta e poucos alunos, talvez seja um número recorde para a UERJ, mas em termos de representatividade ainda é muito baixo, né? Eu não sei, acho que a gente não tem nenhum professor concursado indígena na UERJ, talvez a gente tenha uma técnica, não sei se a Mônica Lima é técnica, mas não sei se, eu acredito que ela não atue como docente. Mas, enfim, ou se é tua, a gente teria uma, mas a representatividade é muito baixa. E, obviamente, isso implica muitas questões e para os próprios estudantes indígenas que estão na UERJ, né? A gente tem um coletivo de estudantes indígenas, o SEI, que esse ano, mês passado, fez seu primeiro evento, de divulgação, assim, da presença indígena na nossa universidade. Então, por isso. Eu tenho tentado também, sabe, João, não fazer pesquisas única e exclusivamente voltadas para os meus interesses acadêmicos aqui, mas hoje em dia eu tenho visto que é preciso se engajar politicamente, né, também, em relação a essas questões, a essas fragilidades, e aí estou tentando desenvolver um projeto junto ao Guilherme Raniel, que é Puri e está na UERJ, no PPGH. A gente tem tentado desenvolver, inclusive a gente começou hoje, a desenvolver esse projeto Indigenizar a UERJ, que é um projeto que busca fazer um mapeamento da presença e das demandas indígenas nos campi da universidade. Então, o que a gente quer fazer é entrevistar estudantes indígenas ou pedir que eles preencham um Google Forms e depois a gente queria fazer uma
um relatório e entregar esse relatório para a PR4 e mostrar como a presença indígena na universidade ela envolve muitas questões, né? Desde a questão das línguas indígenas até os auxílios estudantis, questões que têm a ver com o calendário ritualístico e os costumes tradicionais dos povos indígenas, enfim, é algo bem complexo. E então acho que isso é uma questão, né? Essa questão da baixa representatividade, da invisibilização, é, de demandas dos grupos indígenas que são pouquíssimo estudados dentro da universidade. E aí isso gera uma tensão. Você estuda isso, e eu acho que você precisa estar aliado a essa luta da maneira como você pesquisador, se sinta. é, Acho que confortável e que se enquadre aí nas suas perspectivas de vida. E o outro ponto é o que você toca na sua pergunta também, que é esse debate sobre o lugar de fala, né? Eu acho que esse debate sobre o lugar de fala, ele tem uma complexidade inerente a esse próprio debate que, ao meu ver, e isso está cada vez mais visível para mim, é pouquíssimo trabalhada. Assim, E aí, quando eu penso nessa questão do lugar de fala, eu penso muito em um texto que eu acho que todo mundo deveria ler, que é um texto de um antropólogo indígena, que é o Philippe Touchard, ele é lá da UFBA, e ele tem um texto que se chama Antropologias Indígenas e a Questão da Posicionalidade. E nesse texto ele vai trazer acho que uma perspectiva muito básica sobre o lugar de fala, que eu acho que é um lugar comum, né? Quando você estuda um sujeito, e eu falo isso da perspectiva de quem está estudando os povos indígenas, né? O mundo social deve ser levado em consideração. E por que que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer o seguinte: a diferença não é de grau, mas é de qualidade. Então, por exemplo, o que ele está colocando em debate sobre essa questão do lugar de fala e da posicionalidade não é, na verdade. Quem tem mais ou menos experiência com determinado tema, com determinada área, não é isso. Mas eu acho que é a questão da qualidade. Ou seja, existe uma diferença muito evidente entre ter estado lá e você ser de lá, fazer parte daquele grupo. Então, óbvio que ele está pautando isso na perspectiva de um antropólogo. Mas existe uma diferença inquestionável entre você ser um antropólogo que vai numa aldeia, e aí você esteve naquela aldeia, e você ser um indígena daquela aldeia. Por isso que eu falo para vocês, assim, quando eu entrevisto as pessoas indígenas no Caminho de Abiaiala, eu vejo muito do ser daquelas pessoas que eu não consigo acessar, por mais que eu esteja com elas, que eu dialogue com elas, mas eu não sou daquele grupo, né? Então ele pauta essa diferença. Mas em nenhum momento o Felipe Tuchard, ou eu acho que grande parte do movimento indígena, por exemplo, pelo menos eu acho que a parte até mais sensata, que está buscando fazer alianças, em nenhum momento ele está pautando essa invalidade ou inviabilidade de uma pessoa não indígena falar sobre questões indígenas. Então, isso não é uma pauta, embora exista, não é uma pauta soberana dentro, acho, do movimento indígena, né? Então, assim, para responder a sua pergunta, eu não quero ser leviana e falar para você assim, no Caminho de Abiaiala a gente faz um diálogo simétrico com os intelectuais indígenas. Essa é a proposta. Mas, assim, até agora a gente não conseguiu desestabilizar essa posição pesquisador-pesquisado. Isso é muito difícil. Então, na entrevista, a gente tentou burlar, tentou criar maneiras de fazer com que as pessoas indígenas não se sentissem entrevistadas. Mas acaba que elas estão sendo entrevistadas, né? E às vezes a gente teve uma temporada que a gente falou: você pode dar uma. A gente perguntou, você quer fazer uma pergunta? E ninguém queria fazer pergunta pra gente, ninguém se sentiu à vontade. Então, assim, eu não. Eu sei que desestabilizar essa posição pesquisador-pesquisado é muito difícil, e eu não quero, enfim, ser leviano e falar que eu tenho feito isso. Mas, ao mesmo tempo, e esse é o ponto que eu queria chegar, eu acho que essa é uma nuance pouco discutida nesse debate, é isso, né?
Eu sei que eu não sou uma pessoa indígena, mas ao meu ver, enquanto uma pesquisadora eticamente comprometida, que busca sempre dar um retorno para o grupo que eu estou estudando, para as pessoas que eu estou estudando e etc., eu não acho que eu não tenha o direito de pesquisar essa temática, de discorrer sobre essa temática, desde que eu tenha padrões mínimos, assim, né, de ética e de compromisso. Então, o que que a gente faz no projeto? É, a gente chama pessoas que foram entrevistadas para organizarem um livro com a gente, para escreverem no livro, para participarem de editais de agências de fomento. Sempre que a gente tem um evento e a gente pode convidar essas pessoas, a gente convida para que elas estejam presentes na universidade. Enfim, a gente tenta comparecer aos eventos que essas pessoas fazem. Mas, assim, é isso. Não sei se eu fui muito clara, mas eu não concordo com essas posições radicais do lugar de fala que inviabilizam outras pessoas que não pertencem àqueles grupos de falar, de serem aliadas àqueles grupos, né? A gente até estava, não sei, assim, o meu problema com essas questões, assim, muito radicais, com esses posicionamentos muito radicais, é que eles não problematizam, as nuances de tudo isso, né? Até estava organizando um evento, e aí o evento vai ser, não vou nomear para tentar ser mais discreta, mas o evento vai ser no Eixo Norte, né? E, enfim, aí queriam fazer uma mesa sobre ensino de história da América. E aí gerou-se todo um debate, assim, porque na mesa tem que ter paridade de gênero, tem que ter pessoas indígenas, tem que ter. E foram tantos tem que ter que a gente não conseguia montar a mesa, né? Assim, de tanta coisa que era preciso ter na mesa e ser levada em consideração, tinha que ter pessoas do eixo norte e tal. E aí eu havia aventado, só para dar um exemplo concreto, havia aventado a possibilidade de participação de uma professora que pertence a uma universidade aqui do Rio de Janeiro, mas que não é a UERJ de Maracanã, não é a Rural, não é a UFRJ. Assim, é uma universidade que dentro do eixo Sudeste é considerada uma universidade periférica nesse sentido, não por ser pior, academicamente, mas por não estar nesse eixo. E aí o pauta é isso, né, gente? Tem que ser do eixo Norte, porque está no Sudeste e está numa universidade que é pouquíssimo chamada para comparecer a eventos. Não é uma forma também de você ampliar as vozes, entende? Então, é isso. Eu acho que essa falta de problematização acaba criando tantas amarras que, enfim. Então, se pessoas não indígenas não podem falar sobre a questão indígena, só os indígenas podem falar sobre a questão indígena? E será que eles alcançariam todos esses espaços que a gente. Não dá para eles, né? A questão não é que a gente esteja dando espaço para eles, mas que a gente tenta criar essas parcerias. Então, não sei, assim, eu tenho tentado problematizar um pouco isso, e eu acho que com muita serenidade, porque eu tenho certeza que a gente faz um trabalho muito ético, enfim. Então, eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu acho que você responde, assim, colocando novas questões, né? Porque a pergunta se reatualiza também, mas enquanto você falava, eu pensei que há uma curiosa convergência entre. Curiosa por quê? Porque ela vem de pontos muito distantes e ela se encontra em uma convergência, que é o fato de que, pensando no nosso grupo de pesquisa, né? O trabalho que eu faço, que o João faz e que outras pessoas fazem, ele fala sobre pessoas muito próximas, né, sobre o próprio campo. E você está comentando sobre a questão oposta, né, sobre falar sobre um outro e tal. E é interessante como nos dois casos a gente encontra às vezes interditos totalmente infrutíferos, ou posições um pouco melindrosas, enfim. E eu acho que é enfim, uma questão difícil que reaparece sempre, mas eu acho que a sua resposta foi, ao mesmo tempo, corajosa e ponderada, tá? E agora, Lê, eu vou te fazer, uma pergunta final, tomando a liberdade de juntar duas questões que eu havia pensado, porque eu acho que elas conversam bastante e elas também dialogam com a pergunta do João, né? Que é trazer essa reflexão mais epistemológica que você fazia.
sobre quem pode falar, né, para, digamos assim, para o chão da vida, né, da universidade. Então, acho que tem duas questões, assim, que acho que dá para pensar elas em bloco, né, pensar conjuntamente, que a primeira né, como você, né, você falou no começo da sua entrevista sobre a baixa representatividade de alunos indígenas, e a gente tem um debate sobre cotas, que sobretudo na UERJ, né, é muito intenso aí há algumas décadas. Então, a primeira pergunta seria, como que você analisa, né, não necessariamente avalia, mas analisa esse movimento que demanda e que em alguns casos consegue, né, enfim, a cota para alunos indígenas. Assim, isso é uma pergunta pontual, né? Do ponto de vista mais amplo, você, a partir da sua posição como professora, como pesquisadora dessa temática, como que você tem percebido, assim, né, as mudanças? Eu sei que eu te conheço, você é uma pessoa otimista, né? Mas eu também compartilho com você certas funções na universidade que eventualmente nos desautorizam a tanto otimismo, né? Então, enfim, primeiro essa questão das cotas, né, se você pudesse dar assim a sua, enfim, falar um pouco do que você pensa, e pensando, né, que essas políticas de inclusão, essas políticas públicas, elas apontam para um futuro, né? Como que você percebe, enfim, esse futuro, tanto do ponto de vista do seu tema, como da universidade de forma mais ampla? Professor, me Tá. permite só uma parte da senhora responder, para juntar com a pergunta da Lei, desculpa atrapalhar. Tem como inserir nessa pergunta também a dimensão das políticas de assistência estudantil também para a população indígena? Como é que é esse acesso? Qual a dificuldade? Enfim, a gente sabe que existe, mas ela tem suas barreiras. Tá. Só para juntar nessa pergunta toda. Sim, sim. Então, eu fico. Hoje eu fiquei muito pensativa em relação a isso, porque eu fiz, como eu estava dizendo, a primeira conversa com um estudante indígena desse projeto, que vai ser um dos braços do Caminho de Abiaiala, esse projeto de indigenizar a UERJ, e o Guilherme Raniel, como eu já citei, né, que é Puri, ele deu uma entrevista assim, de 40 minutos falando sobre todas as questões. Tudo que ele problematiza sobre ser um estudante indígena na UERJ. Então, acho que, assim, a melhor pessoa para falar sobre isso seria ele ou outros estudantes indígenas da UERJ, porque ele, assim, em 40 minutos trouxe questões que são que eram muito impensáveis para mim. E eu acho que isso mostra um pouco dessa vulnerabilidade dessas políticas de inclusão, de cotas ou de assistência estudantil no caso das pessoas indígenas, porque existem demandas que são muito próprias. E o que ele trazia na entrevista era isso, né? Que essas particularidades históricas, culturais, linguísticas, epistêmicas dos povos indígenas é, não foram contempladas na visão dele. Eu acho que eu vou escutar isso de muitos estudantes indígenas por essas políticas de assistência estudantil, né? Assim, porque a questão indígena e diante de toda a diversidade de grupos indígenas que vão acessar a UERJ, uma coisa é você ser indígena puri, que mora na favela da Maré, na Maré. Outra coisa é você ser uma pessoa um indígena que vive na aldeia Mata Verde Bonita. São demandas completamente distintas, assim. Mas o que ele estava dizendo, né, era isso, que é, as demandas indígenas, na visão dele, vão muito além das políticas de ação afirmativas, que foram formuladas para atender as pessoas negras, pardas ou em situação de vulnerabilidade econômica. Então, ele diz que existem temáticas que são extremamente invisibilizadas, que podem impactar a saúde psicossocial, podem levar ao adoecimento, à evasão de pessoas indígenas que não estão sendo contempladas, né? E aí ele cita muitas dessas questões na entrevista dele, hoje na conversa que a gente teve, ele fala sobre a questão do racismo anti-indígena. Por exemplo, ele está falando sobre o nome dele, né? Guilherme Puri, mas ele tem um nome, Guilherme Raniel, mas ele tem um nome Puri. Se eu não me engano, é Chamum, Chamum Puri. Enfim, e ele estava dizendo que muitas pessoas não, assim, que ele falou sobre o nome dele nas aulas e tal, e os professores não adotaram o nome dele como um nome, e continuaram chamando ele Guilherme e ele desistiu, né? Assim,
que coisas que para outros grupos isso já não é mais questionável, né? Você chamar a pessoa pelo nome adotado por essa pessoa. Então ele tá falando, ele fala sobre esse tipo de situação, ele fala sobre a questão, como eu tinha dito, né, de especificidade alimentícia e ritualística. Existem calendários próprios dos grupos indígenas que não são respeitados pelo calendário da UERJ, por exemplo, das universidades. João, ele falou muito sobre a burocracia para obter os auxílios, né, para quem entra por cota. Então, por exemplo, no caso indígena, não tem, se eu não me engano, não tem heteroidentificação. Você tem que conseguir uma carta de um representante indígena que ateste que você é parte de um grupo indígena, de uma liderança indígena. Então, só que assim, a burocracia, para você obter o auxílio financeiro, a assistência estudantil é enorme, então ele diz que muitas pessoas não têm acesso a todos esses documentos, então acabam desistindo, né? Outra coisa que ele falou sobre essa falta de representatividade mesmo, que desestimula os estudantes indígenas a estarem aqui, a questão da retomada identitária, pessoas que não se reconheciam como indígenas às vezes estão num processo de retomada identitária, de busca da sua ancestralidade. Isso é visto como algo questionável, falso. Enfim, eu acho que e ele falou também a dificuldade dos indígenas que saem do contexto comunitário da aldeia para vir para a universidade. Não é só dificuldade financeira, mas é dificuldade de adaptação, enfim. Então, acho que são muitas questões que não. É isso, né? Não são contempladas ainda por essa política de assistência estudantil que é muito voltada para outros grupos. E eu não sei, assim, a PR4 abriu um edital para problematizar a assistência estudantil e não tinha nenhum projeto sobre grupos indígenas. Tinha projetos sobre PCD, pessoas trans, vulnerabilidade econômica, negros, pardos, mas não tinha projetos para pessoas indígenas. Eu acho que continua não tendo, assim. Então, acho que é um assunto ainda muito, uma temática muito, é, enfim, muito invisibilizada dentro da UERJ, mas o que o Raniel falou hoje na entrevista o tempo todo é assim, que na verdade ele acha que as coisas só se transformam um pouco pela pressão dos estudantes indígenas. Então, eles estão organizados no SEI, no Coletivo de Estudantes Indígenas, e eles têm pressionado assim a PR4 e por iniciativa própria eles estão tentando mudar um pouco essa situação da universidade. Óbvio que enfrentando vários problemas, porque é isso, né? Em termos numéricos, eles são poucos comparados a outros coletivos dentro da UERJ e tal. Mas, enfim, eu acho que isso é uma dificuldade, isso é um ponto que deve ser pensado. E o outro ponto foi um ponto até que o Guilherme também citou na entrevista dele, mas eu já discuti isso com a Lê numa disciplina que ela deu e ela me chamou para falar. Tem um outro texto, até que a Lê leu, do Felipe Tuchá, que se chama Indígenas Antropólogos e o Espetáculo da Alteridade. E aí, acho que isso interessa o que vocês estudam, né, o Bourdieu e etc., porque o Felipe Tuchá vai dizer que a aquisição desse hábitos acadêmico é um processo que pode ser muito doloroso, assim, né, dolorido para as pessoas indígenas, no sentido de apagamento das diferenças intelectuais. Então, lá pelas tantas no texto, ele fala assim, né, eu até peguei um trecho aqui que ele vai falar, nas universidades fala-se de uma determinada forma, escreve-se também de uma maneira particular, mas curiosamente não se faz isso com o intuito de maximizar a comunicação. Existe uma crença equivocada nesses espaços de que a linguagem rebuscada e jargões científicos excludentes são sinônimos de erudição ou de um trabalho bem feito. E ele diz o quanto isso. Acho que ele não está fazendo isso em tom de uma crítica à ciência, mas eu acho que ele mostra como esse processo de aquisição desse hábitos acadêmico é difícil também para muitas pessoas indígenas, né? E aí eu acho importante a gente olhar para o nosso próprio umbigo. E aí eu falo a gente, eu falo muito para vocês, João, vocês alunos que
muitas vezes acham que são super inclusivos e tal. E eu tive uma experiência ótima para mostrar que esse tipo de preconceito, assim, está em todos nós, né? Porque uma disciplina eletiva que eu dei, eu trouxe um texto da Ana Mumbuca, a dissertação de mestrado da Ana Mumbuca. Ana Mumbuca é uma liderança quilombola e ela fez mestrado na UNB, foi aprovada, ela é mestre em desenvolvimento sustentável junto a povos e comunidades tradicionais. Então, é um programa de mestrado, aí sim, Ale, que eu acho que assume a sua identidade, que só aceita pessoas indígenas, quilombolas ou de comunidades tradicionais para fazer um mestrado voltado para desenvolvimento sustentável, a partir das experiências das suas comunidades. E a Ana Mumbuca defendeu a dissertação, tá lá no site da UNB. Ela se inspira muito no Nego Bispo e a dissertação dela se chama Uma Escrita Contra-Colonialista do Quilombo Mumbuca Jalapão, no Tocantins. E eu trouxe para os alunos. E os alunos leram e ficaram falando assim: Meu Deus, mas essa dissertação não passou por um revisor, não? Tá toda errada, tá escrito tudo errado, não tem metodologia, não tem. Aqui tá cheio de erro de português. E começaram a desqualificar a dissertação da Ana Mumbuca, que foi aprovada por uma banca, né, de três professores, assim. E não conseguiram perceber que a proposta do mestrado da UNB, desse programa de mestrado, era justamente a inclusão desses grupos a partir dos seus saberes tradicionais enfim, respeitando alguns elementos da oralidade ou da metodologia que esses grupos desenvolvem nas suas comunidades para pensar o desenvolvimento sustentável, e os alunos acharam uma grande porcaria. E ficaram achando que aquilo era praticamente um lixo, assim. E aí eu falei, gente, isso enfim, né? Vocês não estão entendendo o projeto aqui, vocês estão desqualificando o trabalho da Ana Mumbuca a partir de preceitos que são preconceituosos, porque não é o projeto desse programa de mestrado esse tipo de inclusão onde esses povos têm que se adequar a esses jargões acadêmicos e nem as metodologias acadêmicas no estrito senso, assim. Então, eu acho que isso está enraizado em muitos de nós, sabe? E o Guilherme falou isso também na entrevista hoje. Ele falou que muitos alunos olham para ele pelas notas que ele tirou, ele é um excelente aluno, excelente aluno. E ele falou que às vezes as pessoas olhavam e achavam que ele estava colocado num potinho porque ele era um estudante indígena. Então, assim, eu acho que nessas dificuldades também está o nosso próprio olhar, né, para a inclusão desses grupos, porque às vezes a gente acha que nós somos tão desconstruídos e militantes em prol da causa do outro, mas a gente também carrega os nossos preconceitos e desqualificações, assim. Acho que, não sei, Alê, se tinha uma outra coisa que você perguntou. Eu acho assim, que o que você colocou, né, leva. Eu tinha falado a respeito do otimismo, do pessimismo, mas eu acho que você responde muito melhor do que dando um veredito sobre se vai dar certo ou não dá, colocando essas questões e essas contradições que você vê a partir do estudo do seu tema. Assim, eu acho que você trouxe questões, até que se a gente ficasse conversando aqui nós três, eu tenho certeza que a gente poderia conversar por horas, né, porque tem essa questão da disciplinarização, essa questão do hábitos, enfim, do quanto a metodologia científica, estrito senso, ela carrega também uma normatização atitudinal, etc. Mas, enfim, então eu acho que é muito bom te ouvir, porque a gente chega nessa comunhão de problemas, né, que é o que nos uniu, embora a gente tenha respostas diferentes, a gente sempre chega nos mesmos problemas, o que é, enfim, muito bom. Então, na verdade, eu só queria te agradecer pelo seu tempo, pedir mais uma vez desculpas pela minha voz, agradecer ao João, e é isso, assim, pela sua disponibilidade, tenho certeza que a gente vai seguir conversando e aumentando ainda mais, ou adensando o problema ainda mais. É isso. Bom, eu que agradeço, gente. Obrigada aí pelas perguntas super instigantes e, enfim, pelo convite e pela oportunidade de eu me expressar, né, e falar as coisas que eu penso aqui, para além da minha pesquisa.